Então vimos que vocês saíram do endividamento, abriram um negócio que foi fechado aí pelo Dória, né? Um grande abraço ao João Dória. E como é que começou essa jornada como investidores e depois também para começar a ser professor, né? Passar esse conhecimento que vocês adquiriram ao longo do tempo? Mano, eu comecei a investir em 2015, então foi antes das dívidas, né? Como o Vinícius falou. Na época eu recebia R$680, a mensalidade da faculdade R$640. E só sobrava R$40 por mês. Até que eu comprei meu primeiro livro, né? Porque eu me questionei, eu falei, mano, como que eu posso ter mais dinheiro? Como que eu posso sair da pobreza como um todo? Eu falei, pô, tem que juntar dinheiro. E um método pra juntar dinheiro é investindo, né? Foi bem lógico. E aí eu comprei meu primeiro livro, que é relacionado ao Tesouro Direto. E ali parece que explodiu minha cabeça. Eu falei, pô, eu sempre pensei que precisava de muito dinheiro pra começar a investir. E aqui tá falando que com R$30 eu consigo. Tanto que nesse livro ensinava até a abrir conta em corretora, tudo mais. E aí eu sempre fui a pessoa que aprendi e falei, pô, vou executar agora pra ver se realmente funciona. Fui lá, baixei o aplicativo, abri minha conta. E aí eu juntei 3 meses, né, pra investir no Tesouro Selic. R$120 na época. E quando eu investi, né, dando aquele frio na barriga, eu falei, mano, eu não posso perder esse dinheiro aqui, mano. Eu demorei 3 meses pra juntar isso aqui, 3 meses. E aí fui investir, eu falei, pô, no outro dia já tava rendendo um pouco, né? Um centavinho aqui, mais 50 dali. Na época, Selic tava alto, então 2015 isso... era 14% aí de Selic. Sim, era bem visível isso. E aí o que acontece? Juntei minha reserva de emergência, né? E parte dela, quase tudo, na verdade, foi quitando a dívida também junto com a parte que a gente vendeu lá as mercadorias. E aí eu voltei a fazer minha reserva de emergência. E nesse período, eu sempre continuei estudando. Então, como eu não tinha alguns meses de dinheiro para comprar 1 ou 2 livros, eu comprava um Vinícius 1. E aí no outro mês a gente trocava. Então, meio que um mês economizava de comprar um livro, porque era o dinheiro que a gente já investia naquele mês subsequente. E a partir disso, quando a gente já tava no Bradesco, e aí eu já tava migrando ali pra renda variável, né? Pesquisando sobre ações, o que era. Só que eu acho que a grande virada de questão de conhecimento e investimento também foi quando nós fomos pra KPMG, né? Então a gente pediu demissão do Bradesco, porque a gente já não gostava de trabalhar lá mesmo, não tava aprendendo mais nada. E na KPMG eu aprendi de fato a analisar uma empresa, né? O que é a KPMG, que eu não conheço? É uma empresa de auditoria contábil. Pra deixar pro bem leigo, é como se fosse o policial da contabilidade. Ele vai nas empresas, avalia se a contabilidade está coerente com as normas, se os números são verdadeiros, e depois ele emite uma opinião pro mercado, pros stakeholders, né? Que sejam os investidores, os fornecedores, os bancos. E com aquela opinião, a pessoa vai ver se a empresa tem credibilidade ou não daqueles números. Então a gente tinha acesso aos balanços de várias empresas de capital aberto, capital fechado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e a gente entendia todos os números da empresa, cada linha do balanço, o ativo, o passivo, o DRE, e a gente depois emitiu uma opinião. Pô, esses dados não têm ressalva, é uma opinião sem ressalva. Então, quando você vai investir numa empresa, é importante olhar o relatório do auditor. E era o trabalho que a gente fazia. Ficou mais fácil investir. Muito mais fácil do que lendo os livros, porque a gente viu o coração das empresas. Antes de todo mundo ver. Estavam formados já, se formando? Se formando. Tava se formando. Na verdade, como a gente lucrou com a nossa loja e depois teve que fechar, a gente começou a odiar meio a rotina do banco, porque era todo dia a mesma coisa. E eu ficava indignado também que a gente estudava investimentos. E eu trabalhava no departamento de ações e custódia. Tinha gente que pegava PLR lá, 15, 20 mil reais, colocava na poupança, ou fazia consórcio. Ou pagava dívida. E eu Ninguém investia. Eu falei, mano, o cara acabou de abrir um fundo muito foda, ele tem acesso, ele pode investir, mas não. Pega a grana e não investe. É muito doido isso. E você percebe que isso acontece em bancos, em corretoras. Funcionários que sabem lá apertar os botões, que sabem vender produtos para os clientes, mas eles não entendem como analisar isso e aplicar para a vida pessoal deles.